Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Espero e desejo que sim, meu amigo, minha amiga. Bora lá! Dia 24 de novembro de 2023. Sim, uma sexta-feira. E aí, já começo com uma reflexão para você. O que faremos com o nosso sextou? O que faremos com o nosso sextou? Vamos nos deixar levar pelos convites sedutores, pelos prazeres imediatos? Ou vamos continuar ou iniciar uma nova jornada, um caminho de transformação, de reforma íntima? O que faremos com o nosso sextou, a nossa sexta-feira? Você sabe que se nós nos deixarmos irmos no automático, na corrente social, no mundo onde vivemos, nós malemar vivemos com produtividade durante 2 dias da semana. Você sabe que eu iniciei e estou habituando a minha mente a um estudo contínuo do livro de Provérbios, porque eu quero acessar cada dia mais a prosperidade na minha vida. A prosperidade em todos os sentidos, em todas as áreas. Quando eu descobri que a palavra pobreza, ela tem a sua raiz na palavra produtividade, eu quebrei uma crença limitante, uma crença sabotadora de que a palavra pobreza estava ligada à relação a bens materiais e a dinheiro. Então quer dizer que se ser próspero é ser produtivo, que, por exemplo, o dinheiro ou o sucesso ou a abundância é uma frequência energética, e para mim acessar toda a prosperidade, toda a abundância e todas as riquezas, e todas as riquezas que o Criador já deixou para mim, já deixou para você, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso aumentar a minha energia e ir subindo a minha energia em frequências para acessar tudo aquilo que já é meu, tudo aquilo que já é seu. E por que que me veio no coração de iniciar essa manhã de sexta-feira refletindo esse ponto com você? Porque eu, durante muitos anos, eu usei de uma forma negativa a sexta-feira, né? Muitas vezes eu já vinha anestesiado de quarta em diante. Já vinha anestesiado na quarta, porque tem aquele joguinho de futebol, tem aquele happy hour com os amigos, e aí na quinta você dava uma respirada, aí eu dava uma respirada, e na sexta já ligava o botão automático, e muitas vezes não via o final de semana passar. Quando ia ver, já estava na segunda-feira, estirado com o corpo na cama, sob os efeitos da ressaca, sob os efeitos de ter usado o meu corpo, o templo do meu espírito, de forma equivocada. E se você parar para pensar, e se nós nos deixarmos levar pelo modo de vida social, né? Nessa sociedade onde estamos inseridos,
nós aproveitamos, nós somos produtivos malemar em 2 dias da semana. Porque vamos começar da sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós já acordamos e iniciamos as nossas atividades no modo 50%. E ainda estou sendo generoso, hein? No modo 50%, porque você inicia o seu dia de trabalho, o seu dia de atividade, seja ela qual for, já pensando em chegar 5, 4, 5, 6 horas da tarde, para ativar o nosso lado vitimista, o nosso lado ilusório merecedor, de que se eu trabalhei a semana inteira, eu mereço tomar aquele chopinho, ir lá no salão de beleza e fazer aquele check-up na beleza. Enfim, começa aquelas recompensas. E me desculpe a sinceridade, começa aquelas recompensas de forma ilusória. De forma passageira. Então, na sexta-feira, vamos falar em produtividade. Se nosso objetivo é buscar a prosperidade em todas as áreas da nossa vida, vamos falar de prosperidade. Então, nós iniciamos a sexta-feira no modo 50%. Quando dá 4, 5 horas da tarde, e eu vou te explicar porque que se nós formos no ritmo da sociedade, no ritmo social, nós malemar produzimos 2 dias por semana. Produzindo mesmo, resolvendo problemas. É isso que eu quero dizer para você. Então nós passamos a sexta-feira à noite já naquele happy hour, naquele modo sossego, modo curtição. Sábado, continuamos no ritmo da sexta. O domingo é o domingo da preguiça, né? É o domingo ou da preguiça, do que fez na sexta e no sábado, ou de emendar o que veio fazendo na sexta e no sábado, né? Aí eu quero abrir um parênteses para vocês. Se nós estudarmos a vida das pessoas prósperas, a vida das pessoas que fizeram algo importante, revolucionário na história, elas viviam todos os dias como se fosse segunda-feira. Elas não permitiam que o seu cérebro ligasse esse comando de sábado, domingo, de segunda ou terça. Todos os dias para elas eram segunda-feira. Por quê? Porque elas produziam todos os dias e, ao mesmo tempo, se permitiam desfrutar da vida todo dia, todo tempo. Porque a vida, ela é um verdadeiro desfrute. E nós vamos falar sobre isso hoje. A vida é um verdadeiro desfrute. Muitas vezes eu passei anos querendo chegar na conquista de alguma coisa, no pódio, em alguma área da minha vida, e esqueci de celebrar e desfrutar da jornada. Então é muito importante que nós começamos a criar hábito de comemorar os nossos micros resultados, desfrutar de cada momento, do poder do agora. A única coisa que nós temos controle é no agora. E aí nós ficamos aprisionando a nossa mente de como vai ser a conquista, de como vai ser a celebração. E não desfrutamos da presença das pessoas que amamos no agora. Eu não posso parar os meus afazeres para fazer atividade escolar com meu filho. Eu não posso parar os meus afazeres para dar atenção para o meu cônjuge, porque eu estou muito ocupado com o meu objetivo, em chegar lá. E esquecemos muitas vezes de viver a jornada, principalmente
com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão aguentando muitas vezes o nosso mau humor, a nossa oscilação de ânimo, de temperamento, que acontece, é normal, é muito normal. Então, na sexta-feira, ligamos o modo happy hour, sábado esse happy hour continua, e no domingo, para as pessoas com menos compulsividade, com menos ímpeto de prazeres mundanos, o domingo a pessoa já começa a dar uma freada. Mas vamos falar o modo Cláudio, o modo antigo do Cláudio. Então Cláudio na sexta-feira já iniciava as suas atividades profissionais ou pessoais, pensando nas 4 horas da tarde. E quando chegava meio-dia, depois do almoço, então Cláudio trabalhava na parte da manhã, até 2, 3 horas, já ligava o botão automático do happy hour e do eu sou merecedor, e se deixava levar pelos prazeres mundanos, da cervejinha, do joguinho, do truquinho, e lá se vai. Sábado se emendava nesse mesmo ritmo, e nos últimos anos o domingão servia para dar um tapa na ressaca e manter-se embriagado. E aí a segunda-feira que muitos temem, na verdade a segunda-feira para muitos de nós é o dia da preguiça, não é o dia da produtividade. Porque você vem no ritmo da sexta-feira, do sábado e domingo, na segunda-feira, principalmente com esse modo home office depois da pandemia, a segunda-feira é um dos dias menos produtivos para a maioria das pessoas. Por quê? Porque elas vêm no ritmo de sexta, sábado e domingo daquele jeito. Ou, para quem tem vícios com álcool, a segunda-feira é o dia que o corpo grita, que o fígado pede SOS, estou aqui. Ou para aqueles que não têm vício alcoólico, com dependência química, o final de semana serve para aquela maratona de série, daquela maratona do jeito que Lúcifer gosta, sem produzir nada. E aí na segunda-feira é o modo recuperação, né? Pode ver que nós começamos na sexta. Então se passou sexta com um pouco de produtividade, e eu vou chegar lá. Sexta-feira depois do almoço já ligou o modo curtição e prazeres. Sábado e domingo. Segunda é um dia de recuperação, de UTI, de estar no soro. Na terça-feira nós começamos a focar e centralizar a nossa atenção para o que precisamos fazer. E se você for verdadeiro, corajoso e humilde, você vai concordar comigo ou vai refletir sobre isso, que nós começamos a voltar ao normal na terça-feira após o almoço. Então você começa a ser produtivo na terça. Na quarta, para quem não gosta de futebol, porque na quarta a mídia e a sociedade já colocou jogos, e hoje se você parar para pensar, tem jogos de terça, quarta e quinta. Por quê? Porque quanto menos produtivo nós formos, é melhor. Quanto menos a riqueza permanecer em poucas mãos, é melhor. Enquanto nós temos, ou eles têm, a sociedade sob domínio deles, é melhor. Como escravos, sim, principalmente escravos emocionais. Muitas vezes nós achamos que é nós
que decidimos onde vamos, o que vestimos, o que comemos, que passeio fazer. Essas decisões são resultados dos ambientes, do que alimentamos com a nossa visão, com a nossa audição. Se nós pararmos para pensar, na verdade nós não decidimos quase nada, absolutamente nada, se for ao pé da letra. Toda e qualquer decisão que nós tomamos, ela é resultado dos ambientes que frequentamos, das pessoas que convivemos, do conteúdo que permitimos que a nossa alma, que a nossa mente, o nosso cérebro absorve. Então, se você iniciar o seu dia em contato com televisão, redes sociais, com certeza as suas decisões, os seus gostos, seja eles culinários, seja eles de vestimenta, seja eles de cabelo, de qualquer coisa, de lugares, esses gostos não são nossos. Esses gostos são resultados é uma somatória, o resultado de todo esse conteúdo que nós deixamos nos envolver. Então, viver uma verdadeira metanoia, que é uma mudança de mentalidade, é muito importante. Porque nesse exemplo que eu estou dando, sem gostar de futebol, porque se gostar de futebol é capaz de passar 7 dias e nós produzirmos 1, e em frações. Então na terça-feira nós voltamos, na quarta-feira nós atingimos o ápice da produtividade. Então terça-feira à tarde começamos a ser produtivos, na quarta-feira atingimos o ápice da produtividade, juntamente com a quinta-feira, e quando chega a quinta-feira, às 5, 6 horas da tarde, a gente já começa a entrar no automático da sexta-feira, do sextou novamente. Então, a primeira reflexão que eu quero deixar para você hoje é essa: como você está gerindo a sua semana, como você tem gerido o seu tempo, a sua energia, justamente porque hoje é sexta-feira. Você vai permitir que, assim como eu fiz por muitos e muitos anos, que o seu cérebro, mesmo agora, 8 horas da manhã, 7 e pouco, 8 horas da manhã, já ligue a frequência do sextou, e aí você produz 40%, 30% da sua capacidade, já pensando em ativar o seu modo eu sou merecedor, e quando dá 5, 6 horas da tarde, já começa a se preparar para o final de semana do prazer, o final de semana do mundo. Ah, mas você vai ficar aqueles religiosos chatos. Não, não vou não. Não vou, porque essa não é a minha essência. O que eu estou refletindo com você é que se nós queremos atingir a prosperidade que já é inerente, já é intrínseca do nosso espírito perfeito e eterno, nós temos que sair do automático do meio social onde vivemos. Se você acompanhar ou começar a acompanhar as pessoas prósperas na nossa sociedade, e volto a dizer, quando eu falo em prosperidade, eu não quero dizer somente em bens materiais. Próspera é pessoa livre, livre do meio social onde vive. Você vai ver que na segunda-feira à tarde, essa pessoa está passeando num shopping com a sua família, está dando uma volta num parque. No meio da semana ela está fazendo um passeio. Porém,
No sábado e no domingo, muitas vezes, ela está produzindo, ela está executando. Porque ela não se deixa, ela não se permite prender por esse automático da sociedade. Então é esse o convite que eu venho te fazer. Quanto que nós estamos nos deixando permitir em vivermos como robô, achando que as escolhas são nossas, mas não são. A roupa que eu estou vestindo, o sapato, a maneira de falar, a bolsa, como eu vou arrumar o meu cabelo, tem uma grande tendência de estar sendo influenciado pelo meio onde nós estamos vivendo. E aí eu pergunto, você quer colher novos resultados fazendo as mesmas coisas, com as mesmas atitudes? Frequentando os mesmos lugares? Andando com as mesmas pessoas? Deixando com que a sua alma absorva os conteúdos de conhecimento que ela vem absorvendo? Tem um livro que eu não consigo lembrar o nome, mas eu vou lembrar, e a hora que eu lembrar o nome eu vou fazer uma divulgação tremenda nas minhas redes sociais. Esse livro ela tem a ver com a questão de alimentação, mas não a alimentação gastronômica, a alimentação que nós ingerimos pela boca, a alimentação que vai no nosso sistema digestivo, toda e qualquer alimentação do nosso corpo. Porque o mundo, o universo onde nós vivemos, ele é 1000% energia. 1000% energia. E nós não se damos conta disso. Então, tudo o que nós ouvimos, mas isso aí é muito chato, é muito quadrado, é por isso que eu estava colhendo os resultados que eu estava colhendo, porque eu achava isso chato, quadrado, antiquado. À medida que eu comecei a prestar atenção nisso, à medida que eu comecei a sair do automático, que eu não me permiti mais viver como robô, indo no fluxo social, porque se a maioria está indo no show do Jujuca e Jujoca, eu também tenho que ir. Se a música da vez é se despir, ficar pelado e rebolar, vamos fazer. Existe um livro que chama Brasileiro Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. E esse livro que eu vou lembrar o nome, que eu vou atrás, esse final de semana eu vou dedicar a minha energia e um pouco do meu tempo para ir atrás desse livro. Esse livro, ele sabiamente nos faz refletir o que nós estamos nos permitindo ingerir, o que nós estamos ingerindo. E ele nos mostra que as nossas decisões, que o nosso meio, que o nosso estilo de vida, que o nosso relacionamento, seja ele conjugal, seja ele filho paternal, seja ele profissional, é resultado de toda essa somatória. Você já parou para pensar por que eu e você falamos português, escrevemos e usamos a língua portuguesa como meio de comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita ou através da leitura? Por quê? Por que nós não falamos mandarim? Por que nós não falamos inglês? Porque nós fomos inseridos e nascemos e fomos criados no Brasil. E no Brasil se fala português. Porque certamente se nós tivéssemos sido inseridos ou tivéssemos nascido na China, estávamos falando mandarim. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meio onde nós estamos vivendo fala muito, gritantemente, sobre quem somos. Então, meu amigo, minha amiga,
Você está satisfeito, satisfeita com o meio onde está vivendo, com os lugares que está frequentando, com as pessoas, com verdade, com coragem e com humildade. Não adianta nós falarmos como eu falei muitos e muitos anos. Sim, estou satisfeito, sou uma pessoa feliz, uma pessoa plena. Mas com aquela fantasia e com aquela máscara social. Quando no nosso íntimo analisamos os nossos resultados, a gente começa a se deparar ou começa a criar consciência de que a nossa realidade é diferente. Para uns pouco diferente, para outros muito diferente daquilo que nos mostramos socialmente, externamente. Por isso que na quinta-feira, dia 30/11, já vai vender alguma coisa? Ainda não. Ainda não estou nesse estágio de vender. Eu estou no estágio de preparação. Mas vou vender sim. Lá na frente, com certeza, vou vender bastante coisa. Tudo é vendas. Tudo é vendas. Quando nós respiramos de manhã até irmos dormir, vendemos tudo. Ou somos impelidos a comprar alguma coisa. Mas é por isso que dia 30, na quinta-feira, no meu canal do TikTok e no YouTube, eu vou fazer ao vivo uma avaliação chamada de MAS. Essa avaliação ela foi criada por Paulo Vieira, da Febracis. Ele aqui no Brasil é o guru da inteligência emocional. E ele com mais de, ou é 10 mil horas, 10 mil horas, porque 100 mil é muito. Muito, 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 muito. 10 já é. Ele com mais de 10 mil horas de atendimento, com todos os perfis de pessoas, seja elas bem-sucedidas ou em evolução, em qualquer área da vida, ele percebeu que a primeira coisa para a mudança é nós sabermos aonde estamos, qual é o nosso estado atual. Muitas vezes nós somos impelidos a ficar olhando aonde queremos chegar. Eu quero ter um bom relacionamento conjugal, eu quero ter um bom relacionamento filho-paternal, com os meus pais, com os meus filhos, eu quero ter um excelente resultado como profissional. Então nós dedicamos o nosso tempo, a nossa energia e aonde queremos chegar, mas não paramos para pensar como e aonde estamos, como está a nossa situação atual. Então esse MAS que nós vamos fazer na quinta-feira, para as pessoas que estiveram ao vivo, depois vai ficar gravado, se você quiser fazer durante o melhor tempo para você. Esse MAS, ele é uma ferramenta de inteligência emocional que vai nos mostrar como estamos nas 11 principais áreas da nossa vida. E para que isso serve? Porque quando você faz essa autoavaliação das áreas da sua vida, você vai criar consciência de quais destas áreas, e aí é indicado, tá? É sugerido que das 11 você pegue aí as 4, 5 que estão mais gritantes, que estão precisando que você dedique mais tempo, mais atenção e mais energia, e você estabeleça, aí sim, você estabeleça uma visão positiva, uma visão poderosa de futuro. Porque aí começa a fazer sentido. Muitas vezes as pessoas, elas criticam ou têm uma ideia pré-conceituosa do que é coach. Coach nada mais é, isso eu te garanto e te falo com propriedade. Coach nada mais é do que você saber aonde você está, qual é o seu estado atual, criar uma visão poderosa e positiva do futuro,
aonde você quer chegar e criar um plano de ação com a ajuda de um treinador. Porque coach nada mais é que um treinador. E aí depende da área que você quer fazer essa jornada. É na área conjugal, é na área de relacionamentos. Não consigo me relacionar nem com meu esposo, com a minha esposa, não consigo me relacionar com os meus filhos, com meus colegas de trabalho, estou péssimo em questão de relacionamento. E aí então você vai, através de perguntas poderosas de sabedoria, você vai saber qual é o seu estado atual, você vai criar uma visão poderosa e positiva do futuro, onde você quer chegar, vai criar um plano de ação. E aí vai ter a ajuda de um coach, ou de um psicanalista, ou de um psicólogo, de um terapeuta, alguém que está de fora, que sabe aonde você está e aonde você quer chegar, alguém que está de fora, usando técnicas, ferramentas de desenvolvimento pessoal. E isso acontece semanalmente ou a cada 15 dias, para que você atinja, para que você consiga atingir, conquistar aquilo que você criou na sua visão poderosa do futuro. Porque enquanto nós não criarmos consciência em tudo na nossa vida, enquanto nós vivermos no automático, se nós nos permitirmos hoje viver o sextou, com certeza na segunda-feira, ao invés de você estar com sentimento de paz, de plenitude e de agradecimento pelo seu final de semana, você vai estar, assim como eu estive muitas e muitas segundas-feiras, com um sentimento de arrependimento. Então eu iniciei esse momento de reflexão com a intenção de falar outra coisa, e eu vou falar rapidamente. Mas quando eu liguei a câmera e vi que era sexta-feira, dia 24 de novembro, me veio fortemente no meu coração para deixar essa reflexão para mim, inclusive, e para você. A sexta-feira se inicia. E aí fica o convite para que possamos usar o nosso livre-arbítrio, a nossa livre decisão do que nós vamos fazer com essa sexta-feira. A nossa segunda-feira, ela está diretamente ligada com as decisões que vamos começar a ter hoje. A decisão é de ir nos happy hours e nos barzinhos da vida, maratonar séries que não vão te levar a lugar algum, ou você pegar aquele projeto que está na gaveta há muito tempo, sem a sua devida atenção, sem a sua devida energia, convidar a pessoa que você ama, ou as pessoas que você ama, ligar para aquela pessoa que você precisa se reconciliar, convidá-la para um jantar, para um passeio. Então, fica a reflexão de quais serão as nossas decisões. Pensando em como queremos acordar na segunda-feira. O como vamos acordar na segunda-feira vai ser um resultado das nossas decisões de agora em diante. A segunda-feira, pela manhã ou durante todo o dia, ela é resultado do agora, do que estamos vivendo. Eu não estou te falando para você, pelo contrário, não estou te falando para você entrar no automático e ficar preocupado para segunda-feira, não. Eu estou te dizendo para você projetar qual segunda-feira, qual o despertar da sua segunda-feira. Vai ser um despertar como eu fazia e fiz muito
um despertar de ressaca, um despertar de dores físicas e emocionais, com a minha alma gritando de arrependimento, ou um despertar de agradecimento, de palmas, de louvores a você mesmo, dizendo: eu resisti aos convites sedutores e mundanos, eu criei coragem para me reconciliar com aquela pessoa, para buscar a humildade, que é uma característica essencial para as pessoas de sucesso. Eu resisti ao convite sedutor daquela série que em nada vai agregar à minha vida. Quais são as decisões? E falando um pouquinho do livro de Provérbios, que é o livro que nós temos iniciado as nossas lives, eu estou completamente apaixonado pelo livro de Provérbios, porque o Provérbios, a cada dia que eu leio, ele me reeduca, ele me treina a como ter novos comportamentos mais produtivos, comportamentos mais próximos. O livro de Provérbios, ele me ensina a como desviar, a como identificar aqueles convites sedutores que vão tirar-me do caminho da jornada do sucesso, que vão desviar-me a minha atenção para que eu possa dar valor às pessoas certas, para que eu possa estar nos lugares certos, adquirindo conhecimentos certos, que vão resultar em hábitos certos. Então, todos os dias, nós costumamos a dar um pitaco no livro de Provérbios. E eu venho compartilhando com vocês e indico, sugiro a você que assim como você desperta pela manhã todos os dias e faz as suas necessidades fisiológicas, como você escova esses lindos dentinhos, como você lava esse lindo rostinho, como você faz toda a sua higiene pessoal, como você toma o seu cafezinho merecedor, que você comece a se importar com o seu lado espiritual, com o seu lado emocional. Vão fazer 84 dias que eu desperto e a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que muitas vezes as minhas necessidades fisiológicas não deixam ao despertar, mas uma das primeiras coisas que eu faço nesses últimos 84 dias, e vou fazer eternamente, principalmente até meu último suspiro nesse corpo que vos fala, é ativar a minha identidade. Primeira coisa é cuidar da minha parte emocional, da minha parte espiritual. Entrar em uma sintonia, em uma frequência de agradecimento. Entrar numa frequência e acessar a autoridade que o Criador deu para mim e para você ao nos criar a imagem e semelhança dele. Acessar com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito o amor, a sabedoria, o controle, sim, o comando da nossa vida, a gestão do nosso tempo, a gestão da nossa energia, a gestão da nossa vida. Eu não me permito mais cuidar da vida dos outros. Quando eu estou em um ambiente que eu vejo que está falando de uma terceira pessoa e que principalmente ela não se encontra, eu não permito mais consumir esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Eu estou
desenvolvendo hábitos que me fazem, que me forçam a assumir a minha autorresponsabilidade. Quando eu comecei nessa jornada, desde 2020, 2021, de buscar conteúdos de inteligência emocional, de autoconhecimento, um dos meus mentores é Pablo Marçal. E lá no início ele falava, vai cuidar da tua vida. Eu achava aquele cara arrogante, aquele cara prepotente. Mas com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, eu falei, esse cara tem razão. A única vida que me importa, antes de me importar as demais, é a minha. E eu estarei fazendo um grande favor a mim e à sociedade se eu cuidar da minha vida. Da minha vida. De eu não deixar me levar pelo automático, pelo que a sociedade faz, pelo que a sociedade quer. Eu não preciso de um carro novo, de uma roupa de marca, de uma bolsa top, mesmo que ela seja falsificada, para me sentir pertencente em nenhum meio. Eu já sou pertencente no principal meio que importa, que é o reino de Deus. E isso soa quadrado, religioso, mas essa é a nossa essência. Nós fomos projetados, fomos criados, somos amados e já somos e fomos perdoados por nossos pecados, como a imagem e a semelhança do Criador. Ontem eu estava lendo um conteúdo que como não acreditar. Ontem eu faço um tratamento contínuo no AA, porque eu, desde o dia 2 de setembro, reconheci que eu sou impotente em relação ao consumo de álcool e drogas e afins. Então, é o primeiro passo do tratamento de qualquer dependência relacionada a questões químicas. E a outras também. O reconhecer a impotência em relação àquele assunto. Sou impotente. E se eu fizer isso, se eu não evitar o primeiro gole, a minha vida vai ficar desgovernada. Como ficou por longos anos. E ontem eu estou aqui em São Paulo, estou na casa de uma grande amiga. E ontem nós resolvemos ir num AA aqui próximo. Vamos na reunião do AA aqui próximo. Nós somos na reunião do AA do Brooklyn, aqui na Avenida Morumbi. E ontem o procedimento deste AA era uma reunião de literatura, porque existe reunião de literatura, existe reunião de serviço, onde vai estipular quem vai fazer o que durante aquele mês. Existe reunião de depoimentos, que é a mais comum, onde cada um tem lá um tempo para explanar, para exteriorizar como está sendo o seu tratamento, quais as dificuldades, quais as vitórias. E ontem, na reunião aqui do Brooklyn, estava falando de um poder superior. Eles usaram uma palavra lá de quem não acredita em Deus, antagônico, agora esqueci o nome da palavra. E a literatura, o capítulo, o estudo da literatura falava em relação ao poder superior. E aí eu comecei no intervalo lá a dar uma olhada em um conteúdo do livro que me chamou a atenção, e eu fui dormir com essa reflexão. Como não, eu respeito quem não acredita, tá? Tá tudo certo. Como não acreditar num poder superior, num Deus que sabe de todas as nossas mazelas, que sabe de todos os nossos pecados, que sabe o que fomos capazes de fazer. E você sabe muito bem o que eu estou falando.
Tenho certeza que quando eu disse isso, o seu pensamento já te trouxe as vezes que eu me comportei análogo a animais. Sim. Dificilmente nós não temos aquelas passagens sem nenhuma condenação, sem nenhum apontar de dedo. Muitas vezes a pessoa é casada há 15, 20, 30 anos, ou a mãe tem relação com a filha, o pai tem relação com o filho e fala, não, isso aí eu conheço, isso aí eu sei tudo da vida. Não sabe. Tudo não sabe. Nem marido e mulher sabe tudo um do outro. Não sabe. Eu te falo com 2 divórcios nas costas, com 2 relacionamentos nas costas. Não sabe. O único ser que sabe exatamente 100% do que você fez, do que eu fiz durante esta vida, é um poder superior, que para mim é Deus. Esse sabe 100% do que você fez. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque Ele te perdoa, porque Ele te aceita, porque Ele não te condena, porque Ele não te crucifica como Ele foi crucificado, já por nós. E por que que Ele não... Por que que Ele não critica? Por que que Ele não condena? Porque Ele sabe quem somos. Ele sabe da nossa essência perfeita e eterna. Ele sabe de todas as nossas capacidades. Nessa semana eu vim batendo na tecla, porque no início da semana eu também li uma matéria lá do pessoal do Vale do Silício. Vale do Silício, para quem não sabe, é um lugar que fica nos Estados Unidos, onde ficam as mais incríveis mentes, os mais talentosos jovens, e eles ficam criando programas, criando meios tecnológicos para nos distrairmos, para mantermos escravos, seja do celular, seja da televisão, seja do carro. O maior inimigo dessa nova geração é a distração. Quanto mais mantermos esse povo distraído com futilidade, com fofoca, menos concorrentes teremos para viver uma vida próspera e abundante. Esse pessoal, com todo respeito, são soldados de Lúcifer. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Porque o único objetivo deles é usar de subterfúgios para nos ocuparmos com distração, com coisas que não são edificantes. Você já parou para pensar quando nós nos deparamos com um vídeo no nosso celular que mostra traição, que mostra violência, que mostra qualquer coisa errada, que revela os pecados mais íntimos do ser humano, que a tendência das nossas mãozinhas aqui é já correr para compartilhar no grupo da família, compartilhar em tudo quanto é lugar. Você viu o que fulano fez? Você viu? E é esse o convite que eu venho fazendo para mim e para você. Por que não usarmos a nossa energia, a nossa sabedoria, a nossa experiência para um lado edificante? O quão sábio e edificador ou edificante é quando nós sabemos que uma pessoa caiu em tentação, que uma pessoa pecou, ao invés de julgarmos, é pegarmos o nosso telefone e falarmos: ei, eu estou do seu lado. Errou, pecou? Não cabe a mim te julgar. Eu estou do seu lado. Como que eu posso te ajudar?
Você já parou para pensar se a sociedade tivesse esse tipo de atitude? Poxa, mas isso aí é um filme de Hollywood, é um filme de Hollywood não, um filme do paraíso, encantador. Sim, senhor. Por que que nós relutamos em curtir e compartilhar coisas edificantes? Por que que nós temos a tendência de quando nós nos deparamos com alguém fazendo alguma coisa proativa, tentando a mudança, tentando algo novo, por que que o nosso cérebro se torna tendencioso de uma forma negativa? Ah, mas a maquiagem tá muito pesada. Tá falando muito errado o português. Esse fundo que tá usando na imagem não me agrada. Então fica mais essa reflexão para mim e para você. O que nós estamos fazendo com o poder de escolha que nos foi dado? E esse pessoal do Vale do Silício, para criar todos esses programas, essas plataformas, para criar o nosso celular, para criar o carro, a televisão, a geladeira, eles têm uma única fonte. Uma única fonte. Tudo o que é criado pelo humano, pelas mãos humanas, é inspirada na mente humana. Tudo já está aqui, ó. Tudo, absolutamente tudo já está dentro do nosso cérebro. A grande verdade é que nós não queremos pagar o preço de desvendar, de descobrir quais são todas as capacidades que já estão de graça para nós. A única coisa que nós precisamos falar não para o mundão aí fora e buscar lugares, conhecimentos e pessoas que já acessaram todas as capacidades e os poderes da mente, que é o que esse pessoal faz. Como que reage a mente nessa situação? Como que eu faço para deixar a pessoa presa a essa situação? Como que ele faz nisso? Como ele faz aquilo? Como reage? É na mente humana que está a inspiração para toda a criação do homem. E aí nós temos a perfeição nos 5 sentidos que precisamos. Nós temos a perfeição no movimento do nosso corpo, na parte cognitiva do nosso cérebro, e preferimos nos deixarmos levar pelo meio social que fomos inseridos e somos inseridos como robôs, achando que nós somos detentores da decisão que tomamos, quando na verdade somos verdadeiros bonecos, verdadeiros robôs. Nós não decidimos nada. Toda e qualquer decisão minha e sua, ela é derivada, ela é resultado do meio onde estamos inseridos. Toda e qualquer decisão. Coloca o Messi, que foi eleito, acho que pela 8ª vez, 7ª, 8ª vez, como o melhor jogador do mundo. Coloca o Messi num time da 4ª divisão de qualquer estado do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, onde aquele grupo de jogadores não vai estar pensando, não vai ter inspiração em ser campeão, em ser o melhor. Eles vão estar dedicando seu tempo e a sua energia apenas para a sobrevivência, apenas para não cair mais uma divisão. Essa é a inspiração daquele grupo de pessoas.
A energia que está ali não é alcançar o melhor, é sobreviver e não cair, não andar para trás. E você pode ter certeza que o Messi vai se tornar um jogador normal. E o oposto também é verdadeiro. Pega um carinha lá da 4ª divisão, que tenha pelo menos conhecimentos básicos e mínimas técnicas para ser, no exemplo que eu estou dando, jogador de futebol. E coloca ele jogando no Barcelona, no Chelsea, nos melhores times aí do mundo. A aspiração, a inspiração dele, o desejo dele vai ser ser o melhor. Por quê? Porque o meio onde ele está vivendo só fala nisso. Só fala em prosperidade, em vencer limites, em ser resiliente, em dizer não para coisas fúteis. Coloca um jogador de basquete mediano num time da NBA e veja como ele vai melhorar como pessoa, não só como profissional. Veja como ele vai acordar cedo, veja como ele vai bater de frente com o sol, falar, opa, tô aqui. Há alguns meses eu venho criando o hábito de despertar 4h20, 4h30 da manhã e primeira coisa, alimentar o meu espírito, alimentar as minhas emoções através do Criador que me ama, que me projetou e me aceita, em consagrar o meu dia a Ele, em profetizar um dia produtivo, um dia próspero, em acessar com a autoridade que Ele me deu, porque Ele, ao me criar a sua imagem, a sua semelhança, Ele me deu a autoridade. Desde que eu esteja junto com Ele, embaixo do seu temor, de mãos dadas com o Espírito Santo, de dominar sobre tudo e sobre todos que estão ao meu redor, principalmente sobre a minha própria vida. Está em Gênesis 1:26. Façamos o homem à sua imagem, ou à imagem e semelhança do Criador, e domine ele sobre tudo, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre isso, sobre aquilo. Em resumo, sobre tudo. Está lá. E ao invés de darmos atenção para o que o Criador disse, nós damos atenção para Ana Maria Braga, para o MC não sei o quê, dizendo que nós somos seres limitados, que nós nascemos sem muitas capacidades, nos alertando para não sair porque está trânsito, tem greve, tem violência, vai chover. Nós resolvemos acreditar no horóscopo, não sei nem falar essa palavra. Sendo que nós temos a fonte, nós resolvemos acreditar na bruxa, no não sei o quê. Esses dias uma pessoa me perguntou, você sabe qual é o seu Deus chinês, não sei o que chinês, seu ascendente chinês, do calendário chinês? Eu falei, eu sei. Sei do chinês, sei do árabe, sei de qualquer um que você quiser. Porque eu só tenho um. Só tenho um. Se eu tenho acesso direto com o Criador, se eu tenho acesso direto com Jesus Cristo, se eu posso convidar o Espírito Santo para estar comigo em tudo, para que eu vou ligar para essas coisas, gente? Para que eu vou usar intermediário? E eu sei por que nós usamos intermediário, eu sei porque eu usei intermediário muitos anos da minha vida, para não assumir a autorresponsabilidade que me cabe. À medida que nós usamos o horóscopo, o signo, o ascendente não sei do que, isso é tudo muleta, sabe por quê? Não está mais comigo. Se eu errar é problema porque eu sou Sagitário, porque eu sou Capricórnio. Hoje a linha ascendente do Caçamba 4 não está propenso para mim trabalhar. Vou ficar na cama vendo série.
se despir da autorresponsabilidade e já usar um meio de que, ó, se eu errar, não é culpa minha. Se eu errar, ó, é igual Adão fez lá no Éden. Ei, Adão, falei para você não comer o fruto da árvore do bem e do mal, e você comeu. E aí Adão fez o quê? Ó, culpa não é minha não. A culpa é dessa mulher que você trouxe aí para mim. Eu estava sossegado aqui no meu canto. Aí você trouxe essa mulher aí, ó. Ela que me induziu a comer o fruto. E aí Deus foi com Eva. E aí? Por que comeu o fruto? Ela falou, a culpa não é minha não. A culpa é da serpente que você deixou entrar no paraíso. Ou seja, Deus desde a fundação do mundo já foi culpado. Ele que é o culpado de ter comido a maçã. Foi ele que foi culpado. E assim nós culpamos os nossos pais, nós culpamos a economia, nós culpamos o poder público, nós culpamos os professores. E não assumimos a nossa autorresponsabilidade. A partir do momento que eu criei o hábito de, ao despertar todos os dias, ativar a minha identidade todo dia, assim como eu escovo os meus dentes, assim como eu lavo o meu rosto, assim como eu faço minhas necessidades fisiológicas, todos os dias eu ativo a minha identidade em quem eu sou. Nós temos 7 na verdade, mas eu venho batendo na tecla das 3 camadas da nossa identidade. Só você voltar nas lives anteriores vai estar lá, as 3 camadas da nossa identidade. Nós alimentamos as outras 2, a segunda e a terceira, e temos uma resistência para alimentarmos a que realmente importa. Somos projetados, criados e amados por Deus desde a fundação do mundo. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, com o poder, com a autoridade e a capacidade de dominar sobre tudo e todos ao nosso redor. Isso não nos dá o direito de sair quebrando com tudo em relação ao nosso próximo. Pelo contrário, nos traz a responsabilidade de agirmos como tal. Se eu sou criado à imagem e semelhança de Cristo, sou um espírito eterno e perfeito e tenho a autoridade de dominar sobre tudo e todos, me traz a responsabilidade de ser cada dia melhor do que ontem, de ter atitudes, pensamentos e sentimentos que me aproximam, que me assemelham a Ele. E é muito louco essa parada. Quando nós começamos a criar um relacionamento diário com Deus, esse relacionamento vai nos dando intimidade. E essa intimidade vai nos trazendo santidade, de pensarmos o mais próximo à edificação, à plenitude. Quando nós ativamos a nossa verdadeira identidade, ativamos com autoridade, conectamos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo no amor e na sabedoria de Deus, e quando durante o nosso dia o mundão velho aí nos traz decisões a tomar, fatos que trazem decisões a tomar, em questões, em lapsos de segundo, a gente, vale a pena eu decidir pelo mundo ou pelo corpo, ou decidir pelo espírito perfeito e eterno que eu sou? E eu dou muito exemplo da minha gestão de tempo e de energia. Eu acabei o meu tratamento odontológico, mas eu estava passando por um tratamento odontológico e eu moro em Santo André e a minha dentista fica em São Bernardo. Então todos os dias eu trabalho home office, então a maior parte do tempo eu fico mais dentro de casa. Mas eu usei esse caminho do dentista nas vezes que eu fui lá para a experiência
de como eu ia gerir o meu tempo e a minha energia. Então eu ando de moto e durante esse trajeto que dá mais ou menos 6, 8 quilômetros, eu, por exemplo, tomava 5 fechadas. Ou meu corpo me induzia a disputar aquele espaço, a competir com um determinado motorista. E quando eu tomava uma fechada, quando a situação queria me trazer cargas de energias negativas, em frações, em milésimos de segundo eu pensava, vai me ajudar ou vai me lascar essa energia? Vai me lascar? Contornava e seguia. Contornava e seguia. Porque a pessoa me fechou. Eu vou xingar. Já usei de uma atitude não edificante, que me afasta da minha verdadeira essência. São detalhes, mas são muito importantes. Então tomei uma fechada, xinguei. Já deixei com que da minha essência saísse negatividade. Vou ter de volta o quê? Aquela negatividade em tripla frequência. Porque se eu falei A, a pessoa lá vai falar A, B, C, D, E, F. E se eu continuar, olha a frequência que eu vou estabelecer entre eu e uma pessoa que eu nem conheço, em uma situação que não me trouxe nada, porque embora ele me fechou, no exemplo que eu estou dando, eu já desviei e tenho que focar no meu objetivo, que é chegar na dentista. E ter a gestão, a autorresponsabilidade do meu tempo e da minha energia. E aí eu comecei a praticar aquilo que eu vim estudando. Vou gerenciar a minha energia e meu tempo. E percebi que nesse trajeto de 8 quilômetros, que demorava 15 minutos, é muito louco isso. É muito louco quando você acessa, ativa a sua identidade e acessa os poderes que Deus nos dá gratuitamente. Você começa a ser dono de si, ser autoridade. Teve uma vez que eu saí e falei, nesse trajeto eu vou xingar todo mundo. Xingou, vai receber. Me deixei levar pelo mundano, velho. Quando eu encostei a moto na frente da dentista, rapaz, parecia que tinha 2 ursos polares em cima de mim. E aí eu comecei a forçar o meu rosto a querer sorrir. Não conseguia sorrir. Eu não conseguia sorrir. Porque a carga negativa, a energia negativa do caminho estava dentro de mim. E aí no outro dia eu falei, agora eu vou fazer diferente. O peão velho pode me fazer o que for, eu vou dar risada. Não vou deixar nada me tirar a energia que eu estou saindo da minha casa. E assim foi. Fechou, não sei o quê. Só desviava. Parei a moto na dentista. Rapaz do céu. Parecia um anjo flutuando. E aí você começa a ver que essa parada aí funciona. Parada da energia, da frequência. O que eu emano ao universo é o que ele vai me devolver. É muito louco. E eu tenho o poder de decidir sobre isso aí. Não é o meu cônjuge, não é meu filho, não é meu patrão, é sou eu. Outra coisa que eu estou aprendendo a fazer, a pessoa te xingou. Antigamente eu era muito melindroso. A pessoa não chegou no trabalho e não me cumprimentou. Nossa, a pessoa não gosta de mim, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Cara, se eu sei quem eu sou, quem me criou, quem me ama e me aceita, já sabendo todas as merdas que eu fiz na vida. Mesmo assim ele me aceita, me ama e tá comigo por que der e vier. Eu vou gastar minha energia e meu tempo se a pessoa não me cumprimentou. Eu sei lá o que aconteceu com ela
durante a noite. Eu sei lá o que aconteceu com ela durante o trajeto. E se ela me maltratou, se ela me deferiu uma palavra ríspida, se ela não foi, a ação dela não foi condizente com o que é o mínimo esperado, quem está com o problema é ela. Quem está com alguma enfermidade ou anomalia é ela. É ela. É nós aprendermos a usar as energias de forma edificante. Pegando aquela energia e alinhando ela com a nossa produtividade, com o nosso ímpeto, com a nossa vontade de sermos melhor do que ontem. E não me importa o que a pessoa está pensando. Não me importa. Eu não vou parar a minha vida, a minha energia, porque a pessoa gritou, porque a pessoa não me cumprimentou. Eu já dei esse exemplo. Teve um dia que eu estava na academia, e a academia que eu frequento é grande. Aí eu avistei lá do outro lado, um rapaz que me conhece, que a gente tem um certo relacionamento. E eu ficava assim, ó. Tipo assim, estou aqui, preciso ser notado. Você não vai me cumprimentar, não? E aí os meus pensamentos começaram, esse cara é isso, esse cara é aquele, que prepotência, que isso, que aquilo, que papapá. E se eu não controlo o meu pensamento, o meu cérebro ia me levar lá para discutir com a pessoa. Eu não estou brincando, eu não estou brincando. E isso não faz muito tempo, não. Eu já tinha feito curso de inteligência emocional, já tinha feito um monte de coisa. E eu tive que demandar uma energia enorme para segurar o meu corpo, para não ir lá discutir com a pessoa. E veja o que aconteceu. Pelo um poder superior, por Deus, eu me distraí com alguma coisa, comecei a treinar, tal. Num lapso temporal de 15, 20 minutos, batem nas minhas costas assim, ó. E aí, Claudinho, como você tá, meu brother? Que saudade, que parará, que piriri. Dentro de mim, no meu íntimo, a minha vontade era virar um tatu. Era me esconder no primeiro buraco que eu tivesse. E a pessoa não sabe. Era a pessoa que não tinha me cumprimentado há 15 minutos atrás. Por quê? Porque ela não me viu. A recepção que essa pessoa fez, a alegria que ela ficou em me ver. E se eu tivesse ido lá, brigado com a pessoa, o cara ia falar, esse cara tá louco, esse cara tá com um problema. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é o que o nosso cérebro nos mostra. E mesmo que for, o problema não está em mim, está nele. O problema não está em mim, está nele. À medida que nós vamos nos habituando a esse pensamento, a governar os nossos pensamentos, a governar as nossas intuições, a controlar o agora. O que me importa é só o agora. E eu não vou permitir que a sua energia afete a minha energia. De maneira nenhuma. Principalmente criando expectativas. Amanhã meu marido e minha mulher vai ter que falar bom dia, vai ter que fazer o café, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Percebe como nós queremos terceirizar no outro a nossa plenitude e a nossa paz? Rapaz, eu não tenho duas mãos, eu não tenho capacidade. Se meu marido, se minha mulher não fazer o café, eu vou lá e faço. Tomo meu café e vou fazer minhas coisas. A gente precisa parar de terceirizar no outro o que pode ser feito por nós. Para que essa dependência emocional? Para que essa fuga emocional, amigo? Então, à medida que nós vamos ativando a nossa identidade,
naquilo que realmente e a quem realmente importa, tudo o resto passa a ser supérfluo. E para finalizar, que já passou de 1 hora da live, eu vou compartilhar o ensinamento e a reflexão do Provérbios 24, provérbio de hoje. O provérbio 24, ele vem nos incentivar a enfrentar os nossos Golias. O versículo-chave do provérbio 24 é o 5 e o 10. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Se te mostrares fracos no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Observa que nesses versículos, quando nós temos conhecimento, quando nós buscamos o conhecimento, esse conhecimento consolida a nossa força. Eu sempre defendi, ou há algum tempo eu venho defendendo, que muitas vezes a pessoa, ela não tem, muitas vezes, mas pode ser que seja diferente. Muitas vezes a pessoa ela não tem vergonha de falar em público. Ela não tem vergonha de falar na sala de aula. Ela não domina o conteúdo que estão solicitando para ela falar. Você não tem conhecimento para executar aquela tarefa. Agora, se você trabalha numa determinada área, por exemplo, eu venho mexendo muito na condição de advogado, eu venho mexendo muito com marketing digital, com e-commerce, com propriedade intelectual. O porquê que, por exemplo, o Mercado Livre, a Shopee, derruba a conta da pessoa, suspende a conta por causa que ela feriu a propriedade intelectual de uma determinada marca. Sei quais são as últimas decisões e entendimentos dos juízes. Então, se você falar assim para mim, amanhã você vai dar uma palestra de 2 horas sobre esse tema, de boa. Por quê? Porque é o meu tema do dia a dia. Eu estou todo dia com esse conteúdo. Agora, saiu uma nova lei, uma medida provisória que vai falar, e eu não tenho conhecimento sobre aquilo, rapaz, vai travar. Então aqui está falando, o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a sua força. E a força aqui, na verdade, ela quer dizer segurança. A gente se torna mais seguro. Os momentos em que você precisa ser mais forte são aqueles de adversidade ou de mudanças. Consegue se lembrar de algum desses momentos desafiadores que nós tiramos força da onde não imaginávamos que tinha? Rapaz, eu consegui superar. São nos momentos que você está disposto a fazer mudanças em sua vida que surgem várias barreiras. Barreiras podem te manter preso numa zona de aparente conforto, mas sem grandes realizações. É o que eu disse no começo da live. Reflita o que você vai fazer com o seu sextou. O amanhecer da sua segunda-feira está diretamente ligada de quais as decisões que você começa a tomar a partir de agora. Como você quer despertar na segunda-feira? Com um sentimento de gratidão e de satisfação pelas suas atitudes se assemelharem à sua essência e quem realmente você é? Ou ao sentimento de arrependimento, de ter se deixado levar pelos convites sedutores dos prazeres imediatos do mundão aí fora? Precisamos aprender a lidar com esse sentimento. Se esperarmos nossos medos desaparecer antes de começarmos a fazer as mudanças que queremos, jamais começaremos. O rei Davi, pai de Salomão, sabia disso. Ele enfrentou várias barreiras, inclusive barreira do medo, quando enfrentou Golias.
e não desistiu. Enquanto seus irmãos e compatriotas estavam escondidos em suas tendas, tremendo de medo, Davi se apresentou como voluntário para lutar contra o gigante. E por incrível que pareça, seus irmãos ainda tentaram impedi-lo de seguir adiante. Você pode conferir detalhes dessa história em Samuel, no capítulo 17. Durante esta jornada de devocional e leitura de provérbios, você tomou decisões para mudar, decisões de alguns passos, mas os obstáculos surgem e a vontade de desistir. Voltar para sua tenda e conhecida zona de aparente segurança que parece ser uma boa opção para o agora. De acordo com o verso-chave de hoje, a sua fé, a sua força será testada nos momentos de adversidades. O momento sábio consolida a força, isto é, a sua força é constante, firme, estável. Sua força se torna resistente através da determinação, através do exercício diário de seguir em frente, um passo de cada vez, colocando um princípio de sabedoria em prática a cada dia. Você sabe que o que eu estou vivendo hoje, quase 85 dias de abstinência do álcool, do tabaco, de drogas, de ambientes carregados, eu cheguei a ficar sentado 12 horas numa mesa de truco, bebendo e ingerindo drogas que nem um delinquente. Porque muitas vezes, num sextou como hoje, eu já comecei a projetar e atrair convites sedutores de prazeres imediatos. Mas você sabe que desde 2020, 2019, eu sempre fui uma pessoa que eu vi no estudo, no conhecimento, um meio de transformação. Eu não estou criticando, mas eu não nasci no meio familiar onde os meus ascendentes tinham diploma, estudavam. Eu nasci num ambiente familiar que tinha que trabalhar. Para ser respeitado, para ser gente, tinha que trabalhar. Tanto é que eu sou o 7º filho e um irmão antes de mim, eu e ele, na nossa adolescência, jogávamos bola. Ele, inclusive, acho que estava indo para a Portuguesa, começando a ganhar um saláriozinho, uma ajuda de custo. O meu pai tirou ele de lá e falou, não, vai fazer Senai, vai ter que trabalhar, ter uma profissão. E aí ele tem uma diferença de 7 anos de mim. Eu sou o último nesse núcleo familiar e sou o primeiro no reino de Deus. E como esse irmão fez o Senai e quando ele tinha 18 anos ou 19, eu tinha já 12, 13, e ele com 19, 20 anos já estava com a profissão, já trabalhava numa indústria como fresador, já tinha carro, já tinha isso, já tinha aquilo. O que meu pai fez com o bonitão aqui? Senai. Senai. Eu sou formado, minha primeira formação é torneiro mecânico. Eu também eu cheguei a jogar no São Paulo, na categoria de base de São Paulo. Mas naquela época o pensamento dos nossos pais, o que era? Jogador de futebol é vagabundo, é malandro. E é uma das profissões menos bem remuneradas. Se você pegar uma estatística, a maioria passa necessidade. É que a gente vê, a mídia faz com que a gente veja uma pequena porcentagem que tem sucesso. Mas o que eu quero falar para você é realmente o que nós vamos fazer para enfrentar os nossos Golias. Porque desde que eu venho fazendo de 2018, 2019, buscando cursos, livros, autoajuda, uma das coisas que no alto das consequências das minhas embriaguez,
quando eu acordava com aquele sentimento de culpa, de ressaca, de dor física e emocional, uma coisa que eu sempre tive certo, eu primeiro encontrava um Deus acolhedor, um sentimento que me amava, por mais que eu tinha me deixado levar pelos prazeres mundanos e pelos vícios humanos, corpóreos. Uma coisa eu tinha dentro de mim forte: eu não vou desistir. Uma hora a chave vai virar. Uma hora vai... Uma hora vai. Uma hora eu vou enfrentar o meu Golias. E num desses cursos, eu descobri, eu aprendi que os propósitos que Deus tem para a minha vida, eles estão intimamente ligados aos meus bloqueios, às minhas principais dificuldades. E qual que é a minha principal dificuldade como humano? A minha compulsividade. O desejo que existia em mim de beber, beber e beber. E o que eu estou me dispondo a fazer todos os dias? A ser uma referência, a ser um estímulo a você, homem, a você, mulher, que tem alguma compulsividade, que tem alguma anomalia física, seja ela bebida alcoólica, seja ela drogas, seja ela remédios, seja ela mentira, seja ela a compulsividade no alimentar, a compulsividade no gastar. Eu, no início deste mês, eu participei de um evento chamado Celebrando a Recuperação, lá na Ibabe, na Igreja Batista da Água Branca. Pessoas de todos os lugares do país. E lá eu pude presenciar um testemunho do seu Pedro, um senhor de 78 anos, do Rio de Janeiro. O seu Pedro, ele frequenta o Celebrando a Recuperação. Para aqueles que não estão acompanhando, Celebrando a Recuperação é um meio de tratamento que se espelha num tratamento de alcoólicos anônimos, num tratamento de narcóticos anônimos, de qualquer compulsividade. Ele segue lá os 12 passos e as 12 tradições. As únicas duas diferenças do Celebrando a Recuperação para, por exemplo, um AA, é que o Celebrando a Recuperação, ele não trata Deus como um poder superior. Ele trata Deus como Deus. Todas as vezes que o programa de recuperação fala em um poder superior no AA, no Celebrando a Recuperação ele fala Deus, Jesus Cristo. E é o que eu mais me identifico. O AA usa poder superior porque ele tem que estar aberto a toda e qualquer pessoa. Aquele que acredita em Deus e aquele que não acredita. Se o cara vem numa batida de bebedeira de usar droga, bebedeira, usar droga, bebedeira, usar droga, e você fala assim para ele, senta aí e fala: ei, agora você vai ter que escutar um Deus. Ele vai falar: não vou escutar nada. Ontem mesmo compartilharam na nossa reunião do AA aqui do Brooklyn. Por que que eu frequento a igreja minha vida inteira e não consegui parar de beber? E aqui numa sala de AA eu consegui parar de beber. Eu estou tanto tempo limpo, sóbrio. Porque no AA, primeiro ela é uma trindade. A recuperação de uma compulsividade, ela se trata de uma trindade. Primeiro você tem que reconhecer que você é impotente perante aquilo. Seja o consumo, seja álcool, seja qualquer compulsividade. Eu já vou voltar no seu Pedro. Primeiro você tem que entender e reconhecer a sua impotência. Eu sou impotente. Se eu ingerir o primeiro gole de qualquer coisa, a minha vida vai ficar desgovernada.
Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Eu não posso, pelas próximas 24 horas. Eu não quero saber o que vai acontecer daqui a um mês. Eu quero saber no poder do agora. Nas próximas 24 horas, eu me comprometo comigo mesmo em não ingerir o primeiro gole. Então eu trago para mim a consciência de que sou impotente em determinada compulsividade. O segundo passo, ele vem me dizer: permitir e aceitar que há um poder superior a te ajudar nessa jornada. Opa! Quando eu reconheço a minha vulnerabilidade, eu atraio para mim, ou tenta-se atrair para mim, o medo, a inferioridade. Eu sou diferente dos demais. Eu tenho uma fraqueza que eu estou reconhecendo em relação ao outro. Mas o segundo passo já fala: opa, você não está sozinho não, companheiro. Tem um poder superior que vai te ajudar nessa jornada. Ó, o que estava assim no reconhecimento, fica assim, ó. Ó, opa, tem um poder superior que vai me ajudar? Tem. Isso no AA. Já no Celebrando a Recuperação fala Deus. Deus vai te ajudar. E a terceira perna da Trindade. O programa de recuperação me mostra que eu tenho iguais, que tem pessoas, independente da classe social, do meio onde foram criados e vivem, independente da profissão, do gênero, que são iguais a mim, que passam pelas mesmas dificuldades que eu e que estão conseguindo progressivamente vencer aquela anomalia. Então a diferença do Celebrando a Recuperação, e eu estou me identificando muito mais com esse tipo de tratamento do que com a AA, é que o Celebrando já reconhece que Deus é o poder superior. Jesus Cristo é o meu guia. E segundo, é que o Celebrando a Recuperação, ele é aberto ao tratamento de toda e qualquer compulsividade. E nesse evento que eu fui no dia 2, no dia de finados, 2 e 3 de novembro, eu pude presenciar um testemunho do seu Pedro, um senhor de 78 anos, criado no subúrbio, na periferia do Rio de Janeiro, que teve uma infância devastadora. Seu Pedro, quando nasceu, era o irmão mais velho de 5 irmãos, mas era fruto de um terceiro casamento de seu pai e de um segundo casamento da sua mãe. E o seu Pedro, durante a vida, foi conhecendo mais irmão do que gente. Todo mundo se apresentava como irmão, irmão. Falou: rapaz, seu Pedro com 5, 6 anos tinha mais irmão do que cabelo na cabeça. E aí, em determinada época da vida do pai do seu Pedro, que já tinha 5 filhos no terceiro, quarto relacionamento, e esses 5 filhos já eram o 20º, 30º, há 78 anos atrás. E o pai do seu Pedro ficou doente, e a empresa realocou ele numa nova função, deixou ele morar dentro da empresa com uma condição: você só pode trazer um filho. Pensa aí, 70 anos atrás. Seu Pedro tinha 5 anos, 6 anos. Aí depois vem aquela escadinha. E aí a empresa falou: tudo bem, a gente não vai te virar as costas não, mas você pode só trazer um filho. Muita criança aqui vai dar baderna. E aí o pai e a mãe de seu Pedro levou a filha caçula, a menininha de colo. E o seu Pedro e os irmãos foi na casa de outros irmãos. E com 5 anos de idade, o seu Pedro começou a viver que nem cigano. Seu Pedro acordava num lugar, mas não sabia aonde ia dormir naquele dia. Aonde, com quem e como.
E o seu Pedro, há mais de 30 anos, frequenta o programa de Celebrando a Recuperação para tratar a ira. É a compulsividade do seu Pedro, a ira. O seu Pedro nunca ingeriu bebida alcoólica, o seu Pedro nunca usou droga e nunca fumou, mas ele faz um tratamento contínuo sobre uma compulsividade chamada ira. O seu Pedro, se ele está num ambiente, por exemplo, eu estou num quarto aqui que tem móveis, tem utensílios, o seu Pedro se passa um mosquitinho aqui, ó, e o seu Pedro não está no tratamento, o seu Pedro quebra tudo. Ele quebra esse quarto aqui em questão de minutos, porque é ativada nele a ira que ele viveu, de tudo que ele viveu na sua infância, e ele vai quebrar tudo. Vai ter desejo de se matar ou matar alguém. Então por que eu estou me identificando mais com a Celebrando a Recuperação? Porque além de falar e de ter Deus e Jesus como o seu poder superior, e eu não estou criticando a AA, pelo contrário, jamais vou deixar de visitar as reuniões de AA, porque a minha compulsividade é com o álcool. O álcool é a porta para as demais anormalidades que me seguem, que me afetam. Mas no Celebrando a Recuperação, você tem um contato com temas mais abrangentes. Você abre o leque. Você entende que você, na verdade, não é diferente. Você é normal. Porque todo mundo tem alguma anormalidade. Todo mundo tem uma compulsividade. Isso não é uma particularidade do Cláudio. Quando Jesus disse, eu não vim para os bons, eu vim para curar os doentes. Porque todos nós temos fraturas emocionais. Todos nós temos cicatrizes que ainda não foram curadas, feridas emocionais, bloqueios, crenças limitantes que foram instaladas lá na nossa infância. Quando você vê alguém que tem medo de falar em público, certamente essa pessoa, independente da sua idade na fase adulta, ela lá na infância escutou da mãe e do pai dela, não fale com estranhos. Não fale com estranhos. E o que bloqueou nela aqui? Não posso falar com estranhos. E o que é dar uma palestra para 20 pessoas numa sala de aula? É falar com estranhos. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que são totalmente extrovertidas, brincalhona, sabe se comunicar, mas no meio familiar. Quando a pessoa está no núcleo familiar dela, em convivência com pessoas que ela é íntima, ela se solta. Chegou 2 ou 3 pessoas que ela não conhece, ela se retrai e trava. Então, meu amigo, minha amiga, fica essa última reflexão para mim e para você. Quais são as suas compulsividades? Quais são as suas anormalidades? E tá tudo bem. Embora somos espíritos eternos e perfeitos, por um lapso temporal, por um período, estamos com esse espírito perfeito e eterno, habitado em um corpo físico, com bloqueios e traumas emocionais lá da nossa infância, em um mundo que não é o nosso. Nós não somos daqui, desse mundo de competitividade, desse mundo de orgulho,
de vaidade. Nesse mundo cheio de convites ao pecados, a prazeres imediatos e sedutores, nós fazemos parte das outras moradas do Pai, mas estamos aqui para aprender a desenvolvermos as nossas capacidades que já estão aqui. E desenvolvendo essas capacidades, decidir por livre e espontânea vontade a cuidar da nossa vida, a ter o comando sobre a nossa vida e ter atitudes, desenvolver hábitos que nos aproximam da nossa essência e do nosso Criador e nos afastam desse mundão velho aí, que querem nos distrair, que quer nos levar para Lúcifer, nos afastando de quem nos criou e nos ama de graça e merecidamente. Quais os medos que estão nos impedindo de atingir os nossos objetivos? Presumindo que seus medos não irão embora sozinhos, quanto tempo você está disposto a esperar em sua tenda, zona de aparente conforto, para então seguir em frente? O medo de provocar algum conflito o está impedindo de ser uma versão melhor de si mesmo? Ei, não existe progresso sem conflito. Não existe progresso, seja em qualquer área da sua vida, sem conflito. Meu amigo, minha amiga, pare de viver de condições. Comece a viver de decisões. Hoje fazem aproximadamente outubro, novembro, 55 dias que eu venho fazendo live todos os dias. E não era para mim estar na 55ª live. Era para mim estar na 300ª, que eu não sei falar, 300ª, 90ª, era para mim ter mais de 400 lives. E por que eu estou na 55ª? Só vou poder falar até 100ª, não sei o que, depois eu vou ter que estudar como é. Por que eu estou na 50ª? Na 55, vamos falar assim. Porque muito tempo eu vivi de condições. Eu não tinha, na minha concepção, um celular que tinha a resolução Resolution. Eu não tinha o microfone Executive. O fundo dos lugares onde eu ia gravar não era adequado ao padrão. Embora eu estou na função de advogado, eu quando ligo a câmera, e no dia a dia também cometo alguns erros de português, e teve um dia desses que uma colega me disse, erros inaceitáveis. Eu falei, nossa, os meus erros de português são inaceitáveis. Aí eu comecei a rir, falei para ela, ainda bem que não é você que importa. Ainda bem que quem importa já me aceita do jeito que eu sou. Ai, que gostoso. Ainda bem que eu não dependo da sua aprovação. Ainda bem que quem eu dependo já me ama e me aceita. Rapaz, já me aceitou vivendo caos. Análogo a um animal, a um bicho. Não vai aceitar com os errinhos de português? Para ela pode ser inaceitável. Para ele é tudo de bom. O fato de eu estar desenvolvendo em mim a coragem de tirar as minhas fantasias, de despir-me das máscaras desse mundo sujo e cruel a qual eu estou e fui inserida. Não preciso ser aprovado por ninguém, porque já sou aprovado por quem importa. Já sou amado e perdoado por Ele, assim como você. Só depende de você ativar essa identidade.
E você não tem a ideia de como é viver nessa liberdade. De não ter que ter máscaras, de não ter que mudar de papel a cada ambiente onde você está. Eu trabalhei como contador durante 12 anos, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. E as pessoas lá brincavam comigo porque falava, lá eu sou conhecido como Arara. Meu apelido lá é Arara. Falava, Arara, você é muito engraçado. De semana toda na estica de social, sapatinho, engraxado. Eu sempre fui chato, sempre fui invocado essas coisas. A calça tinha que estar alinhadinha, as pregas da calça tudo certinha. Sempre fui enjoado essas coisas aí. Camisa bem passada, gola top. E eles me tiravam sarro, eles falavam, pô, de segunda a sexta você é o cara. Chega sábado, domingo e feriado, é aquele maloqueiro de regata, camisa da Gaviões e vai Corinthians, cigarrão na boca, copo de cachaça na mão. Eram os inúmeros papéis que eu tinha para a sociedade. E hoje eu moro em Santo André, divisa com São Caetano, mas quando eu vou para o Baeta lá resolver alguma coisa, hoje eu tenho ido muito menos porque eu tenho o comando da minha vida e eu estou decidindo viver novos lugares, com novas pessoas, adquirindo novos conhecimentos, para desenvolver novos hábitos, um novo caráter e novos resultados. Isso é a verdadeira metanoia. Novos lugares me trazem novas pessoas. Novos lugares e novas pessoas me trazem novos conhecimentos, que me trazem novos hábitos, que me trazem um novo caráter, que vão me trazer novos resultados. E aí quando eu ando pelo Baeta Neve é impressionante. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. E esses dias eu estava esperando no banco para pegar um documento. Você acredita que tomei uma canseira de quase uma hora no banco para pegar um documento nessa era digital? E eu fiquei refletindo enquanto estava esperando. Falei, caçamba, mano. Eu ando por aqui, só escuto vai Corinthians, vai Corinthians. E aí uma voz veio no meu coração e falou, que tal você começar a construir um histórico de vai Jesus? Que tal você mostrar para as pessoas que através de mim você está conseguindo mudar? Você vai vencer a sua maior anomalia, sua maior doença, sua maior fraqueza, que é a ingestão do álcool. Que é reconhecer que você é um alcoólico, é dependente químico. E que através de mim, de Jesus Cristo, você encontrou os remédios e a saída para vencer todas as suas fraquezas. E que tal você permitir com humildade, com coragem e com verdade, que eu te use como incentivo para outros homens que, assim como você, por muitos anos ainda não têm a coragem de se despir das suas máscaras, das suas fantasias, de enxergar em mim de uma forma leve, de uma forma sem regras, sem preconceitos, aceitando as nossas fraquezas e as nossas anormalidades. Acho que é isso que fala, né? Anormalidade. Fica minha amiga, vai pegar no meu pé. Não é anormalidade, não. Esses erros aí são inaceitáveis. Então acho que é a anormalidade. É o que não é normal. Que tal você construir esse legado? Qual é o meu signo? Qual é a minha linha ascendente, não sei o que, no chinês, no árabe? Tenha em Jesus Cristo o remédio, a fonte, a saída para qualquer coisa.
Pare de falar com o intermediário. Não, porque eu vou lá jogar, com todo respeito, eu vou jogar búzio, vou jogar pedra, vou ler carta, vou não sei o que, vou não sei o que lá. Rapaz, como a gente terceiriza uma coisa que é tão simples. Tão simples. A única coisa que exige é persistência, é comprometimento, é despertar todos os dias com a necessidade de ativar a sua verdadeira identidade. É preferível que nós fiquemos sem o alimento físico, que alimenta o corpo, mas que nós tenhamos todos os dias a ingestão dos alimentos espirituais e emocionais que precisamos. O quão importante é a nossa identidade. Se você tiver um tempo, volte aí em algumas lives minhas atrás e veja as 3 camadas da identidade. Jesus começou o seu ministério e eu vou terminar. Tinha uma outra parte para falar, mas eu vou falar amanhã. Jesus, ao começar o seu ministério, ele teve a sua identidade ativada. Quando ele se batizou no Rio de Jordão por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele através de uma pomba, de um pombo, ele escutou no céu uma voz que disse: Eis aí o meu filho amado, a quem muito compadeço, a quem muito me alegro. Escute, meu amigo e minha amiga, todos os dias essa voz dentro do seu coração, ativando a sua alma. Eis aí o meu filho amado, a quem muito me alegra. Ative todos os dias a sua identidade. E depois que Jesus ativou a sua identidade no seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde passou 40 dias e 40 noites. E na primeira tentação, o primeiro meio que o diabo quis derrubar Jesus foi através da sua identidade. O diabo disse: Ei, bonitão, se você realmente é filho de Deus, se você é, quem é? Qual é a identidade sua? Se você realmente é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E aí ele disse o que eu estou te sugerindo. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com alegria, com erros, com fraquezas, com vulnerabilidade, sem viver de condições. Comece a viver de decisões. Faça com a estrutura que você tem hoje. Tire aqueles projetos da gaveta e faça. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. E para agir certo, é necessário que comecemos a agir. Um excepcional dia para você, que o Espírito Santo possa intuir a sua alma e que você possa permitir essa intuição. Muitas vezes nós terceirizamos: seja feita a tua vontade, mas coloque uma vírgula aí: seja feita a tua vontade com a minha autorresponsabilidade. Você precisa permitir a presença do Espírito Santo. Você precisa permitir a intuição de dentro do seu coração, para que ele indique, para que ele fale com você quais as melhores decisões, quais as melhores escolhas e o melhor caminho a seguir. Uma excepcional sexta-feira para todos nós, e que o nosso despertar da segunda seja o resultado de decisões e de ações edificantes durante o nosso
final de semana. Obrigado pela sua companhia. Um excepcional dia. E um beijo no seu coração. Até amanhã, 6h11. Tchau!